Ok, a guerra espiritual existe, mas como começou? Hoje no Em Frente. Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso programa sobre guerra espiritual. Já temos dito que a guerra espiritual realmente existe e hoje nós vamos falar sobre a sua origem, como tudo isso começou. E olha, você que quer saber mais sobre esse assunto e muitos outros a respeito de espiritualidade, o que a Bíblia diz sobre este ou aquele assunto, você não pode deixar de acompanhar o nosso programa aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, especialmente essa série, essa semana, que vai até a sexta-feira aqui na TV Cultura, em 2 horários, às 8 da manhã e também às 1h30 da tarde, nas redes sociais, todo o tempo que você quiser, né? Você pode acessar, você pode curtir no Facebook, você pode seguir no Instagram e principalmente se inscrever no YouTube. Não deixa de fazer isso, vai lá, se inscreve, aciona lá o sininho para você não perder nenhuma notificação a respeito desses vídeos, especialmente dessa série sobre guerra espiritual. E se gostar desse aqui, dá um joinha lá. Queridos, vamos então continuar esta série especial que esta semana nós estamos fazendo aqui a respeito de guerra espiritual. A guerra espiritual é real. Está acontecendo agora mesmo aí, do teu lado. Segundo a Bíblia, nós já vimos no vídeo anterior que o diabo é o nosso adversário, é o nosso inimigo, e ele anda ao derredor, ele anda ao nosso redor, rugindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Ou seja, não se assusta, mas agora mesmo ele está aí do teu lado, querido. E nós vamos aqui passo a passo entendendo isso e sabendo como vencer. Por isso não tema, não saia daqui do programa, porque às vezes só falar esse nome já deixa a gente de cabelo em pé. Para com isso. É justamente por isso que muita gente tem sido atacada. Nós precisamos conhecer quais as estratégias do inimigo e quais as que nós devemos ter para vencê-lo no nome poderoso de Jesus. Já vamos começar esse estudo com uma oração e pedindo esse revestimento do sangue no nome de Jesus. Enche-nos agora da tua presença. Jesus nos cubra, que sejamos cercados pelas tuas escoltas celestiais, que nós possamos ter muralhas de fogo levantadas ao nosso redor, como diz em Zacarias capítulo 2, para que possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus, aquele que nos amou e por quem oramos, o nome de Jesus. Amém. Queridos, então, há uma origem deste conflito. Uma hora dessas, tudo isso começou. Como foi? Como que isso se deu? Bom, segundo a Bíblia, a palavra de Deus é ela sempre a nossa base, ok? A gente pode até usar algum outro livro, algum outro tipo de conhecimento, nunca experiência. Aliás, já deixa eu te alertar com isso, toma muito cuidado com as experiências espirituais, com as experiências sobrenaturais, porque o diabo atua muito nisso para enganar as pessoas, queridos. Então, toma cuidado, vigia para o que você tem aberto a tua vida e o teu coração no que diz respeito a questões espirituais e sobrenaturais. Avalia de acordo com a Bíblia, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Bom, o nome do diabo, ele não chamou sempre diabo. Segundo a Bíblia, em Isaías capítulo 14, no versículo 12, a Bíblia diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Este versículo, lá na Bíblia que a gente chama de Vulgata, que foi uma Bíblia escrita em latim por Jerônimo, né, a pedido de Jerônimo, foi escrita em latim. Essa Bíblia, a Bíblia chamada Vulgata, nesta passagem de Isaías 14, que é crido que esse texto fala a respeito do diabo, do nosso inimigo, Eu ia falar do nosso inimigo espiritual, mas nós já dissemos na aula passada, não há outro. Os nossos inimigos são todos espirituais. Queridos, esta palavra ali, então, lá na Bíblia, em latim, era Lúcifer, estrela da alva, porque era de luz. A palavra Lúcifer vem justamente disso, luz. Então, este era o nome original
deste que, segundo a Bíblia, nós vamos ver daqui a pouco quem ele era. E, porque ele se tornou o que se tornou, mudou de nome, se tornando diabo, como vimos em 1 Pedro 5,8, o diabo, vosso adversário. A palavra diabo significa inimigo, inimigo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, o chama de Satanás. Qual a diferença entre diabo e Satanás? Nessa semana nós ainda veremos outras insígnias, outros nomes do nosso inimigo, mas a palavra diabo significa inimigo e a palavra Satanás significa contra ou o adversário. Ok, então já dissemos que lá na Bíblia Vulgata, escrita em latim, este nome era Lúcifer, querendo dizer ali um ser de luz. E onde estava este ser de luz antes que se tornasse o inimigo, o adversário? Segundo a Bíblia, em Ezequiel capítulo 28, eu vou dar uma resumida aqui, vou deixar mais uma vez eu te dizer, se inscreve no canal do YouTube, porque lá você vai ter na descrição os textos bíblicos e também você vai ter um resumo deste estudo para que você possa acompanhar. A Bíblia está falando a respeito de um homem, aparentemente, porque ele começa dizendo no versículo 2, filho do homem, diga ao governante de Tiro. Então a gente imagina que ele está falando com um homem. Porém, este homem diz assim, visto que o seu coração se eleva e você diz, eu sou um Deus, e sobre a cadeira de Deus eu me assento, mas você não é um Deus, você pensa que é, mas você não é. Você pensa, inclusive, que é mais sábio que Daniel, ele diz aqui, porque nada há, nenhum segredo que se possa esconder de você. E ele vai descrevendo. E olha nessa descrição o que ele diz. Pela sua grande habilidade para fazer negócios, você aumentou as suas riquezas. E por causa dela se elevou o seu coração. Por isso, assim diz Deus. Visto que você pensa que você tem o coração de Deus, saiba de uma coisa, versículo 9. Você ainda vai dizer que é Deus quando você estiver diante das mãos daquele que te matará? Filho do homem, faça uma lamentação sobre ele e diga, você era modelo, você era cheio de perfeição, de sabedoria, era perfeito em formosura, você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas. E ele vai dizer quais eram estas. Aí no versículo 14 ele diz, você era um querubim da guarda. Você foi ungido, eu te estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos teus caminhos desde o dia em que você foi criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do seu comércio você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei longe para fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes porque você ficou orgulhoso por conta da formosura. Você corrompeu sua sabedoria por conta do seu esplendor e por isso eu o lancei por terra. Aqui está a descrição da origem do inimigo das nossas almas. É claro que aqui não está falando de um homem, não está falando do rei de Tiro. Isso é metafórico, é simbólico, isso é tipológico, como a gente diz na teologia. Porque, querido, quem estava no Jardim do Éden? Se você abrir a Bíblia lá, no capítulo 1, capítulo 2, em Gênesis, você vai descobrir quem estava lá. Estavam lá Adão, estavam lá Eva. Estavam esses dois, Adão e Eva, lá no princípio. Deus, na viração do dia, segundo a Bíblia diz, passava por lá para ver como as coisas estavam. Aí apareceu mais um elemento. Então estava Adão e Eva, Deus passava por ali. 3. Apareceu um quarto elemento. Este quarto elemento não era o rei de Tiro. Este quarto elemento foi a serpente, aquela que enganou a Eva. E a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse 12 quem era esta serpente. Diz a Bíblia que esta serpente era sim o diabo, era Satanás, o acusador dos irmãos, o tentador dos irmãos. Então, este que Ezequiel está descrevendo aqui não é um homem, não é o rei de Tiro, sim, é Satanás. E a Bíblia diz, tu estavas lá no Jardim do Éden. Por quê? Porque enquanto ele estava lá no céu, era um querubim da guarda ungido, Deus o estabeleceu, era perfeito, diz a Bíblia, nos seus caminhos, era sábio,
ele era bonito aparentemente, era, como dissemos, Lúcifer, era um ser de grande luz, chamava a atenção. O fato de ser um querubim da guarda nos diz que há uma hierarquia celestial, e o posto que ele ocupava era um dos maiores. Até que um dia, por conta de quem ele era, ele se sobressaiu e começou a se imaginar como sendo o próprio Deus. Agora você me responda, alguém pode ser como Deus? Alguém pode ter o coração de Deus? Além de Deus, seu Filho Jesus, a quem conhecemos, alguém mais aqui nessa terra é perfeito? Não, só Deus é perfeito. E quando este ser começou a se achar superior, melhor que os outros, então diz a Bíblia que isso não agradou a Deus. A sua soberba, a sua arrogância, porque ele realmente estava num posto elevado, aparentemente brilhante. A Bíblia diz que isso o condenou e fez com que ele fosse expulso do monte de Deus, ou seja, fosse expulso da presença de Deus. Aí lá em Isaías 14, que citamos, no versículo 12, diz: como caíste do céu, ó estrela da alva, estrela da manhã, tu que debilitavas as nações, porque tu dizias no teu coração, eu subirei acima das estrelas de Deus, e ali assentarei e colocarei o meu trono. Querido, a Bíblia diz que Satanás intentou, esse inimigo que criou toda esta guerra espiritual que vivemos hoje, ele intentou ser maior, ser melhor do que Deus. Mas isso, não sendo possível, fez com que ele fosse expulso de lá. E ali ele estava no Éden tentando o primeiro casal, Adão e Eva, e agora se tornou não só o tentador, como também o acusador. E a Bíblia diz que isso não foi tão simples assim lá no céu. Houve uma batalha. Alguns interpretam o Apocalipse, capítulo 12. No versículo 4 diz que houve uma guerra no céu. E a Bíblia diz que havia ali uma espécie de um dragão. É uma descrição metafórica e simbólica que, se você ler o capítulo inteiro de Apocalipse 12, é ali que ele vai descrever e dizer que aquela serpente do Jardim do Éden era o diabo, era Satanás, o nosso inimigo, o nosso adversário. E aí diz que com a sua cauda, é uma coisa simbólica, ou seja, com a sua atitude, ele arrastou a terça parte das estrelas do céu. A terça parte, 1/3 das estrelas. E quando a Bíblia fala estrelas, se você procurar qualquer manual aí de tipologia bíblica, você vai ver que em muitos casos, quando a Bíblia está falando de estrela, na verdade ela está falando de anjos. Então, Satanás arrastou com ele 1/3 dos anjos do céu, que se rebelaram contra Deus. A principal característica, então, do nosso inimigo é causar e criar rebelião contra Deus. Foi essa a atitude dele lá no Éden, colocando Eva e Adão também contra Deus. E colocou o que na mente deles? Comam do fruto que Deus disse que não é para comer, porque Deus sabe, disse ele mentindo, que quando vocês comerem, vocês se tornarão iguais a ele. Quem que queria ser igual a Deus? O diabo. E ele vem e coloca isso no coração do homem, fazendo pensar que é possível estar fora da autoridade de Deus. E isto não é possível. É impossível estar fora da autoridade. É impossível não estar debaixo da autoridade de Deus. É necessário que nós nos submetamos ao Senhor e à sua autoridade. Satanás não queria isso. Ele queria ser superior a Deus. Quando eu e você pecamos, estamos agindo como Satanás agiria. Quando agimos com soberba, com rebeldia, quando nos colocamos numa condição que achamos que, não, a Bíblia, a palavra de Deus, não quer dizer nada para mim, e eu deixo de seguir os preceitos e os princípios de Deus, como foram dados lá para Adão e Eva. Eu me rebelo contra Deus, como fez Satanás. E assim como Satanás expulso do céu, do paraíso, Adão e Eva também foram. E por conta da rebeldia, queridos, muitos têm lutado contra Deus. E daí vivenciando uma grande guerra espiritual. Hoje nós entendemos aqui qual foi a origem do diabo e dos demônios e daqueles anjos caídos que hoje atuam como inimigos e que lutam a todo custo para derrubar você, para tornar você também rebelde contra Deus. Olha, não se esquece
de se inscrever aqui no canal do YouTube, acompanhar esta programação, para que você fique sabendo quais as estratégias do nosso inimigo. Hoje é isso. Amanhã tem mais. E se você tiver qualquer dúvida, entra nas nossas redes sociais ou também no WhatsApp 43991475007. Porque se você tem dúvida, o Em Frente responde. Deus te abençoe. Te amo em Jesus. Doce Restaurante, agora atendendo no almoço.